Para começar, o presidente da Argentina, Javier Milei, publicou hoje uma foto ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que está em Buenos Aires. Na legenda, o argentino afirmou que, vou abrir aspas, vem aí a maré azul para o Brasil, fecho aspas. Flávio Bolsonaro repostou essa foto com vários agradecimentos. Ele disse: obrigado por todo o carinho e consideração, Javier Milei. Você é um exemplo para todo mundo. Que a maré azul liberte todas as Américas, fecho aspas. O parlamentar é pré-candidato nas eleições de outubro e viajou à Argentina para participar de um evento da comunidade judaica. Ontem, o pré-candidato discursou no evento e criticou a política econômica do governo Lula e de outros países da América Latina que são governados por líderes de esquerda. Durante o discurso, ele afirmou que o Brasil voltará a ser irmão da Argentina. Ele fez um elogio ao presidente argentino. Ele disse: enquanto o presidente Milei punha ordem na casa, Lula desordenava a nossa. Chamar os nossos comentaristas, analisar essa manifestação de Javier Milei. Vamos chamar o Cristiano Beraldo, está aqui no estúdio de Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa proximidade devemos nos atentar? Quando um presidente estrangeiro faz uma sinalização de apoio a um pré-candidato, isso pode incentivar pessoas a votarem naquela figura? Boa noite. Será, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Musa, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, esses eventos internacionais no período de pré-campanha, eles são importantes para dar credibilidade ao candidato, geram notícias, geram manchetes, mas a gente precisa lembrar da realidade eleitoral do Brasil. Na verdade, a disputa que o Flávio Bolsonaro tem pela frente é uma disputa pelo voto daquele eleitor que ainda olha para o governo do PT e acha que tem algum sentido em manter esse governo. Ele ainda está em dúvida. Será que o Brasil vai estar melhor continuando nesse rumo que está? Ou será que chegou a hora de termos uma mudança? Será que se houver uma mudança, eu vou perder os meus privilégios? E aí o que cabe a um candidato como Flávio Bolsonaro é mostrar para essa parte do eleitorado que não existe privilégio, que a vida dele é um desastre, que o brasileiro está completamente ferrado. São 80 milhões de inadimplentes deixados pelo Fernando Haddad. O Brasil está um país completamente inviável. E a partir disso, o Flávio Bolsonaro precisa apresentar à população brasileira quais são efetivamente os seus projetos. Porque é com base nesses projetos que a população passará a ter esperança num futuro melhor. Apenas dizer que precisamos tirar Lula do poder, que se Lula continuar no poder, o Brasil será destruído, isso tudo a gente já sabe, isso é o lugar comum. O que importa agora é mostrar de forma muito clara como haverá uma revolução na educação, na infraestrutura, na economia, na saúde e tudo mais que impacta a vida, o dia a dia das pessoas, especialmente segurança pública, em relação ao qual o Flávio Bolsonaro já fez uma apresentação de metas, de propostas, que ele chamou de uma proposta preliminar. Mas se nós observarmos com frieza, ele nem leu aquela apresentação, ele foi lendo o slide, se socorreu de Guilherme Derrite, esse sim um PhD no assunto da segurança pública. Mas Flávio Bolsonaro precisa olhar para dentro do Brasil para fazer a diferença na sua campanha. Javier Milei não vai operar esse milagre para ele. Pois é, os nossos comentaristas analisando a postagem de Javier Milei, a manifestação de apoio ao senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Vamos chamar o Roberto Mota. O Mota está lá no Rio de Janeiro, também vai trazer suas análises e impressões. E o Mota tem observado, nos últimos anos, uma mudança no mapa da América do Sul, até a América Latina, depender de como nós fazemos a avaliação. Agora, falam em retomada de uma maré azul. Ou seja, candidatos de esquerda têm perdido pleitos em vários países da América do Sul. Projeções também precisam ser feitas para o Brasil, que
é um país com características um pouco diferentes, por exemplo, dos últimos dois que nós observamos pleitos, Colômbia e Peru, né, Mota? Bem-vindo. Sem dúvida, mas a esperança de que essa maré azul chegue aqui no Brasil é muito grande. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. A diferença mais fundamental e mais importante entre o pensamento de direita e o pensamento de esquerda é que o pensamento de esquerda é construído em cima de uma sucessão de equívocos, de erros. São erros econômicos, erros políticos e erros morais. No centro do pensamento de esquerda existem duas crenças. A primeira é a crença de que a propriedade privada é um roubo e tudo deveria ser coletivo ou tudo deveria pertencer ao Estado. A segunda crença é de que o Estado tem que se meter em tudo. Ninguém pode fazer absolutamente nada se não tiver a permissão do Estado. Por isso, não é que a direita seja a melhor opção. O que acontece é que o pensamento de direita é o único caminho para que o ser humano seja livre e consiga ser feliz e prosperar. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também está com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Dávila, quando tem uma manifestação de uma liderança estrangeira para um pré-candidato ou um político de uma outra nação, um outro país, você acha que o eleitor faz a seguinte reflexão: poxa, esse sinaliza apoio àquele. Será que isso poderá resultar em parcerias, apoio? Isso de alguma maneira pode motivar aquela pessoa a refletir sobre apoiar aquela figura anunciada pela liderança estrangeira? Enfim, possibilidades. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Moza, Beraldo e a nossa audiência. Caniato, num país que 3 em cada 2 eleitores não sabem quem votou na última eleição, que 70 e mais de 70% do eleitorado não consegue nomear um único senador ou deputado, é difícil entender se o apoio de uma figura internacional vai ajudar uma candidatura. A gente está muito longe disso. Agora, que a América Latina vem sendo varrida por uma onda azul de direita, isso é verdade. É um bom sinal, esperamos que isso ocorra no Brasil também. Mas o ponto fundamental é que todas essas vitórias da direita foram gols batendo a bola na trave e entrando. Vitórias muito apertadas, muito justas. Então, precisamos redimensionar um pouco o que essa onda de direita mostra. Apenas que continuamos numa era de enorme polarização, enorme divisão social, e qualquer governo de direita que venha vencer as eleições terá um enorme trabalho em colocar o Brasil nos trilhos, ajustar as contas públicas, pacificar o país, resolver a questão da segurança pública, enfrentar a questão da educação e principalmente do problema fiscal. E como bem lembrou o Beraldo, nenhum desses problemas que mexem diariamente com a vida do brasileiro vem sendo aventados nessa pré-campanha. É sempre essa história: precisamos tirar a esquerda do poder. Tá bom, isso a gente já entendeu. Agora, o que nós vamos fazer para, por exemplo, o Brasil voltar a ter taxa de juros civilizadas? O que nós vamos fazer para que nós não tenhamos medo de sair às ruas todos os dias de manhã? O que nós vamos fazer para não ser refém do crime organizado? O que nós vamos fazer para a educação pública melhorar substancialmente, para salvar a vida dos nossos filhos e netos que vão ingressar no mercado de trabalho numa era do conhecimento, e hoje quase metade dos jovens abandonam o ensino médio. Então nós temos enormes desafios. Então não dá para achar que daqui até a data da eleição o único discurso é: a gente precisa tirar o PT e o Lula do poder. Isso não será suficiente para tocar nas chagas da nação, nas dores das pessoas, nos problemas que afligem o brasileiro dia a dia. Então, sim, vamos aproveitar essa maré de direita, de onda azul, ótimo.
mas vamos dar substância a essa maré. Caso contrário, na reta final, esse chutão que a bola bate na trave e entra, pode não ser para a direita. Chamar o Bruno Musa. O Musa também está com a gente. Musa, seja bem-vindo. Ótima noite, excelente semana. Como você tem visto essa proximidade de Javier Milei e Flávio Bolsonaro? Flávio deveria se inspirar em Javier Milei? E essa proximidade, uma vez que o pré-candidato chegue à cadeira de presidente da República, poderia avançar com parcerias com o nosso vizinho? Há quem diga que o Brasil se afastou da Argentina, né? Boa noite, Caniato, todos os meus colegas de bancada, uma excelente semana e a todos que nos escutam no Brasil. Bom, essa aproximação ela me parece natural, ao passo que a América Latina ela realmente tem virado muito mais à direita. A gente já vem comentando, viralizou vários mapas, né, mostrando em 2022 como estava mais vermelha a América Latina, e agora os números de países que já se converteram, já se tornaram mais à direita, já é maioria frente aos países de esquerda, e cada vez mais, enfim, teremos mais uma oportunidade agora em outubro aqui no Brasil. Essa aproximação é natural porque ela vai além do campo ideológico, é uma visão, seja ele quem for, o candidato à direita, ou à centro-direita, ou à direita, chame como quiser, que venha a ser eleito no Brasil, caso o Lula não vença esse pleito, é natural que todos ali tenham uma visão muito mais pró-mercado. Uma visão muito mais pró-mercado gera exatamente aquilo que o Mota muito bem falou. Um nível maior de renda, um nível maior de salários de forma natural, incremento de produtividade. Hoje saiu uma matéria muito brilhante escrita, mostrando como a produtividade da indústria voltou a patamares de 1958, quando pega qual era o ranking do Brasil naquela época e o ranking do Brasil hoje. Nós voltamos ao mesmo patamar, ou seja, nós perdemos tudo que teve desse advento da internet, do smartphone, de computadores. É como se nós voltássemos. Óbvio, não significa que o Brasil está igual a 1958. Significa que, relativo aos outros países, nós estamos em posição pior do que estávamos em 1958. A exceção do agro, aquele que é demonizado pelo governo. Então, quando nós olhamos os números, eles são extremamente preocupantes, Caniato. E essa aproximação com os governos mais à direita, com uma visão pró-mercado, inevitavelmente, no médio e no longo prazo, traduz em números melhores, principalmente para a população mais pobre. Veja, os números da Argentina, eles são impressionantes, e não sou eu apenas falando que veio da mesma escola que ele, do mesmo professor que ele, literalmente, não. Quem fala isso é o próprio FMI, que tem lá a sua social-democracia que prevalece, a The Economist, que é uma revista, na minha opinião, de centro-esquerda. E eles já colocaram o Milei 2 vezes na capa, enaltecendo os números. Esse número, ele tem um pilar central que é inegociável, que ele conseguiu todos os meses desde que ele voltou, que é a questão do superávit fiscal, gastar menos do que arrecada. Quando você faz isso, você tem sobra financeira. Você passa uma mensagem de confiança que você pagará as suas dívidas, honrará os seus compromissos. Consequentemente, começa a ter o que aconteceu agora. Taxa de juros cai, o risco país está nas mínimas. E o dado que saiu da EMAI, da atividade econômica na Argentina, eles estão numa atividade econômica que é a máxima da história da Argentina. Então, claro que você tem vários problemas micro ainda, mas como ele sempre falou, demora. Tudo para construir, ele também demora. Aí foi destruído. Agora, para reconstruir, é um tempo que demora. Mas está todo mundo muito realmente otimista com os números tão rápidos que ele conseguiu e com a atividade econômica crescendo. Então é natural que o Brasil tenha essa aproximação e que a gente surfe isso. Chega da gente importar ideias que não funcionam, tanto na teoria como na prática. Acho que passou da hora da gente começar a olhar números, coisa que esse governo não faz, e olhar realmente países que têm ideias produtivas para importar o que presta, e não apenas importar aquilo que já ficou no passado há mais de algumas décadas. Pois é, deixa eu voltar com o Cristiano Beraldo, todos em tela, o Beraldo, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e o Bruno Musa. Beraldo, qual é o exercício que a gente precisa fazer quando nós olhamos para o insucesso de campanhas de esquerda na América do Sul?
principalmente. Muitos falam em alternância de poder. Em determinado país, ora ganha um grupo de esquerda, ora ganha um grupo de centro-direita, de direita. Mas nos últimos tempos estamos acompanhando derrotas sucessivas de grupos de esquerda. Mas o que aconteceu nesses países é diferente do que a gente tem observado por aqui? Caniato, o que aconteceu foi a mudança da realidade do mundo. Esse projeto inviável da esquerda para administrar países, e especialmente a gente cita aqui, obviamente, a América do Sul, talvez até a América Latina, para a gente expandir um pouco, é uma dinâmica em que a ignorância é uma matéria-prima fundamental para manter as pessoas acreditando num amanhã melhor que nunca chega. O Brasil passa por esse processo. Se a gente observar hoje, depois de 20 anos de governos de esquerda, a gente tem a população mais ignorante, mais limitada no acesso aos instrumentos da cidadania, até do exercício da democracia, e as pesquisas mostram isso. Quando você ainda tem uma maioria de pessoas que não se recordam em quem votou para deputado ou senador nas últimas eleições, isso demonstra que há uma plena desconexão da população brasileira com esse processo necessário da democracia, que é o processo de escolha dos seus representantes, daquelas pessoas que determinam as políticas públicas que têm, em última análise, o objetivo de promover o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando você tem este cenário somado a esse instrumento de comunicação independente que são as redes sociais, a expansão do consumo, né? Porque quando houve a concepção desse modelo de administração socialista, esse modelo de administração da esquerda, o acesso ao consumo era bastante limitado. Quer dizer, uma pessoa bem-sucedida, ela tinha um carro que era uma carroça, tinha um pequeno apartamento, uma casa, um guarda-roupa modesto e viajava uma vez na vida e ela já era considerada classe média. Só que hoje, com essa enxurrada de publicidade, de influenciadores, esse estilo de vida que é inalcançável para tanta gente, mas que está ali na tela do celular, esses carrões de milhões de reais, essas roupas caríssimas, as viagens pelo mundo inteiro, parecendo que a vida é uma festa, isso vai despertando o desejo de consumo e a mudança, inclusive, do foco. Sai de cena o que é efetivamente prioritário e entra em cena de uma maneira muito forte o supérfluo. E aí, como é que a esquerda supre isso? As primeiras administrações do Lula no Brasil tiveram esse viés. O Lula estimulou o consumo, manteve o dólar baixo, fez a sensação de riqueza do brasileiro se distribuir de uma forma impressionante. Só que o que qualificou o brasileiro para ele se sentir rico? Absolutamente nada. Ele não melhorou a sua qualificação, ele não melhorou a sua base para consolidar as suas conquistas na profissão. Ele simplesmente, porque houve expansão de crédito, porque houve forçadamente uma baixa do dólar, ele teve um momento de se sentir rico. Mas aí a realidade se impõe e o brasileiro percebe que esses voos de galinha que a gente experimenta de tempos em tempos são produzidos simplesmente para gerar essa falsa sensação de riqueza e criar uma percepção de que o governo está indo bem. Pois é, deixa eu passar para o Mota. Mota, a gente consegue fazer um paralelo, por exemplo, entre o que nós vimos na Argentina, a tentativa de Javier Milei, a implementação daquela agenda dele, passou por muitas dificuldades, né? Muitos protestos, enfim, dificuldades de promover uma articulação no Congresso da Argentina, uma vez que ele não tinha, inclusive, número suficiente de cadeiras. Mas ele conseguiu avançar e promover uma porção de mudanças, né? E um início muito difícil, mas ele conseguiu depois alcançar números surpreendentes, apesar que observamos alguns episódios de críticas, inclusive a alguns setores da sua administração. Mas é diferente a situação da Argentina e no Brasil? Implementar uma agenda, por exemplo, de corte de gasto, uma agenda liberal, é mais difícil no Brasil? Cada país tem as suas peculiaridades.
Mas o que eu acho mais curioso nessa história do Milei é que ele está seguindo a receita da prosperidade, a receita que já deu certo em muitos lugares. Que receita é essa? É reduzir o tamanho do Estado e do governo, fazer com que o governo faça aquilo que ele tem que fazer e nada mais. E, acima de tudo, ensinar ao governo uma lição que a maioria das pessoas sabe. Você não pode gastar mais do que você ganha. No caso do governo, esse gasto tem que ser reduzido ao mínimo possível. E o espanto que eu tenho é com as pessoas que ficaram espantadas com o fato de que isso tenha dado certo. É óbvio que isso dá certo. Essa é a receita da prosperidade. É óbvio também que hoje há muita gente que vive como parasita do governo, parasita do Estado, parasita do dinheiro dos nossos impostos. Essas pessoas não querem reformas. Elas não querem um Estado menor que gaste menos do que arrecada. Elas querem gastar o máximo possível. Elas dizem que gasto é vida, elas amam fazer dívidas. Isso é ótimo para elas. Reparem na quantidade de políticos que nunca tiveram uma profissão, que nunca tiveram uma empresa, nem funcionários, nem construíram nada, nunca fizeram nada. A carreira deles é toda na política e eles são milionários. Qual é a explicação para isso? A explicação é que eles são parasitas do Estado, parasitas do nosso dinheiro. E é essa mudança que Milei está fazendo na Argentina. Não precisa fazer nenhuma mágica. Basta tirar os parasitas e, de uma hora para outra, nós vamos ter uma vida muito melhor. Só para a gente fechar essa discussão, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, a gente observou, por exemplo, nas tratativas, discussões a respeito do Mercosul, Javier Milei se afastando, dizendo, deixa eu tocar minha vida aqui, não vou participar das negociações em bloco, né, em grupo. Pode deixar que eu toco a minha vida sem a participação no Mercosul. Você acha que com um bloco azul, olhando para a América do Sul, todos os líderes de direita ou de centro-direita, isso ajuda essas negociações em bloco? O Mercosul, por exemplo, se fortalece? Com certeza, porque o que travou o Mercosul durante muitos anos foi uma mentalidade de esquerda protecionista que acredita no Estado intervencionista, que aprovou políticas públicas para proteger excessivamente empresas nacionais, e isso fez com que os países, assim como o Brasil, perdesse competitividade, produtividade e colaboraram imensamente para despencar a renda per capita do país. Ou seja, ficamos mais pobres em relação a outros países emergentes que apostaram justamente na tese contrária, na abertura econômica, no aumento das exportações e importações, e isso fez com que essas economias crescessem de maneira substancial e o seu povo enriquecesse. Por isso, certamente, uma liga de presidentes de direita na América do Sul vai ajudar a impulsionar o Mercosul e destravar políticas desastrosas que retardaram a retomada do crescimento, da abertura econômica, do aumento das cadeias globais produtivas aqui na América do Sul. Tudo isso foi fruto de políticas de esquerda. Agora, o que distancia Milei dos nossos pré-candidatos de direita é a coragem de, durante a campanha, pré-campanha, Milei dizer abertamente as medidas amargas que teriam de ser tomadas para desmantelar o peronismo, as ideias de esquerda, para colocar a Argentina no rumo. Esta coragem, ela deveria inspirar outros candidatos no Brasil, de que não é hora de esconder o jogo, de só dizer platitudes e que precisamos tirar a esquerda do poder. É hora de dizer a verdade, quão duro e difícil vai ser desintoxicar um país contaminado pela esquerda por mais de 20 anos. Não dá para tentar vencer essa eleição
escondendo as medidas duras que terão de ser tomadas. E aqueles que acham que isso faz perder voto, é só olhar para Javier Milei. Ele se tornou um candidato crível porque teve coragem de enfrentar os reais problemas e ser absolutamente transparente com os argentinos do que era preciso ser feito.